mostrar a importância de cada elemento em um grupo. O objetivo era o movimento, era a ola, a sincronia. Agora esse grupo não conseguiu entrar numa sintonia plena, com as dificuldades, mas em alguns momentos o movimento ficou bastante gostoso. À medida que você trava uma pessoa, pode ser que trechos ainda tente se desconecta, há uma descontinuidade, e aqui um pequeno grupo ali se desconectou dos demais e continuaram fazendo entre eles. Mas aqui, por exemplo, no projeto Restaurando Vidas, não temos como se desconectar, precisamos trabalhar em conjunto, em grupo. E os nossos objetivos só serão alcançados se nós cooperarmos, cada um fizer a sua parte. Volta e meia, nos lugares que eu participo, nós somos obrigados a desligar uma pessoa, pedir uma pessoa, né, que se retire, porque às vezes, infelizmente, a presença de uma pessoa acaba afetando todas as outras. E a palestra de hoje tem esse objetivo, de nos colocar no mesmo foco, nos colocar no mesmo caminho, e nos colocar todos buscando uma mesma meta, no mesmo propósito, que é a busca da nossa sanidade. Podemos dizer que, se fôssemos dar um tema à nossa palestra de hoje, seria a busca pela sanidade. Os 12 passos, o primeiro deles, fala do reconhecimento da nossa insanidade. Quando nós, como diz o primeiro passo, viemos a reconhecer a nossa impotência. Fala alto, Maurício. Admitimos que éramos impotentes perante as drogas e nossa vida se tornou incontrolável. Admitimos que éramos impotentes diante das drogas e as nossas vidas se tornaram incontroláveis. Perdemos o controle de nossa vida. Nossas vidas ficaram desgovernadas. É preciso lembrar que a gente vem para cá, que a gente escolhe esse método de tratamento, porque chegamos ao fundo do poço. E alguns chegam ao fundo do poço e ainda cavam um pouco mais. Vão com a pá, não é suficiente o fundo do poço. E obviamente que o fundo de poço para um pode não ser o fundo de poço para outro. Há pessoas que perdem a sua residência, perdem a sua família, perdem a mulher ou o marido, perdem os filhos, vai morar em situação, vai viver em situação de rua, desabrigado, vai viver de garimpar lixo, de vender material para ser reciclado, e ali ele obtém a sua comida, obtém também um qualquer para consumir a sua droga, e há muitas pessoas que estão vivendo nessa situação e estão felizes, pelo menos do ponto de vista dela. Fica com sono aí. Então, para essa pessoa, ela não está no fundo do poço. Para essa pessoa, às vezes, o fundo do poço é quando acontece uma situação no meio que ela vive, naquela
comunidade, naquela sociedade, e aí de repente ela é ameaçada de morte. E ela leva alguns tiros, algumas facadas, ela vai parar no hospital, à beira da morte. Aí para ela chegou ao fundo do poço, mas para outros nem isso é o fundo do poço. Tem gente que desenvolve uma doença, uma enfermidade, o câncer de pulmão, o câncer de boca, o câncer de esôfago, devido ao consumo de substância. Para algumas pessoas uma doença é o fundo do poço. Eu preciso mudar de vida, é hora de mudar de vida. Para outros não. Quem avalia o que é fundo do poço? É você. É você que avalia se aquilo que você está vivendo é a vida digna de um ser humano. A nossa Constituição diz, a Constituição do Estado brasileiro diz, e a coisa mais importante é a dignidade da pessoa humana. E a Constituição diz que o Estado deveria garantir o mínimo para essa dignidade, que é moradia, vestuário, alimentação adequada, lazer, trabalho digno, entre outras coisas mais. Para mim, o que me dá dignidade é poder ter um ambiente que eu possa ter paz de espírito, estar ouvindo gritaria, eu possa conversar e ser entendido, eu possa ouvir outras pessoas e tentar e procurar entender outras pessoas. Para mim, ter sanidade é poder acordar de manhã e fazer a minha meditação, é poder fazer a minha higiene, poder tomar um café da manhã, e poder ter um planejamento de dia, onde eu possa trabalhar, ser produtivo, onde eu possa me doar. O que eu estou fazendo aqui agora? Vim aqui a trabalho. Acabar aqui, eu vou para um outro lugar continuar trabalhando. Ter um dia de descanso, poder brincar com os meus filhos, com os meus netos, poder ter uma cama para dormir, uma cama limpa à noite, poder sentar no sofá e ver uma televisão, poder namorar ou fazer amor. Diz alguns que amor não se faz, amor se sente, mas o grego nos dá essa possibilidade através do verbo ou do substantivo eros. É esse amor romântico, esse amor que você tem por alguém que você gosta, porque a diferença entre fazer sexo e fazer amor. Fazer sexo você não sente nada, é simplesmente um alívio do seu corpo. Fazer amor é quando você olha nos olhos, não é apenas um ato sexual, é uma entrega, é uma troca. Isso é fazer amor. Poder fazer amor, poder ter alguém que você ama. Isso é viver dignamente. A nossa insanidade nos rouba a vida digna, nos tira a condição de vivermos dignamente. E é muito triste ser insano. Nós gostaríamos de sermos normais. Muitos dos nossos entes queridos, as pessoas da sociedade, gostaríamos de nos ver normais. Oi? Paz. Não é isso. Paz sim. Não tem paz. Mas não estou falando disso agora, eu estou falando da normalidade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Eu atendi um rapaz, um jovem, que tinha perdido a esposa. A mulher não queria mais conviver com ele. Ele teve que sair de casa.
porque ele já também não tinha como financeiramente sustentar a casa, manter a casa. Ele perdeu os filhos, porque aquela vida que ele tinha, sempre ausente, sempre distante. Os filhos, ora viu o pai caído no lixão, cachorro lambendo a boca, ora ouviu o pai arrumando briga com o vizinho ou com outros colegas de barraca, ora viu o pai arrumando briga nos encontros de família, que existem aquelas fases da bebida. O primeiro momento é alegria, euforia. Alguns é a fase do macaco. O pessoal começa a fazer brincadeiras. Depois vem a fase do leão. Ele fica bravo, começa a rosnar, arrumar problema. Quando não arruma problema, na fase da euforia, que faz coisas indevidas, inadequadas, e as pessoas querem agredir. Depois fica bravo, raivoso. Por fim, a fase do suíno, do leitão, do porco, quando ele vai para a lama. Esse rapaz havia perdido tudo. E aí, finalmente, depois de um longo período de tratamento, de abstinência, ele começa a adquirir a sobriedade, que ele começa a ver a vida com uma outra visão, que ele começa a adquirir sanidade. Porque quando o cara está entregue à bebida ou qualquer outra substância, o que dá felicidade a ele é ter aquela substância. O indivíduo usuário de maconha, se ele estiver abastecido de maconha, nada mais importa. O usuário de cocaína, enquanto tiver cocaína, o usuário de bebida, enquanto ele tiver acesso à bebida, ele está feliz. O problema é que a substância acaba. E nenhum corpo, nenhum ser humano consegue consumir sem parar. E quando a pessoa para, vocês sabem disso, a noite pode ser muito prazerosa para quem usa certa substância como cocaína, que traz euforia. A pessoa usa e ela fica ligada, ela fica chapada, ela fica na onda, e aí ela dança, ela faz várias coisas, várias atividades, ela tem várias relações sexuais, ela faz outras coisas. Fica pancadão. Exatamente. Alucinado, bebe outras coisas, usa outras coisas, né? E às vezes sai para praticar outros tipos de crime. Quando ela está naquela onda ali, ela está no paraíso, só que de repente a onda acaba, ou a droga acaba, aí ela sai do paraíso e vai para o inferno. Aí vem a depressão. E aí ela entra numa busca obsessiva pela próxima dose, para acabar com aqueles efeitos ruins do inferno. Exatamente, o sofrimento da abstinência. Aí ela corre desesperadamente, a mente dela, a vida dela, a energia dela, a força dela se volta para conseguir uma nova dose. E esse rapaz, então, ele começa a adquirir a sanidade e perceber o seguinte: o que eu fiz da minha vida? Olha o que eu fiz da minha vida. Perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi meu trabalho, perdi meu emprego, perdi a minha dignidade, perdi a minha moral. Olha quantas coisas eu perdi e eu nem me dava conta disso. Por quê? Porque eu estava completamente entregue à minha insanidade. E aí de repente eu tenho um rasgo de sanidade. Eu olho para mim mesmo e vejo o quanto eu perdi. Vocês aqui, o que vocês perderam? Só falar para você mesmo. Você está aqui porque
do seu ponto de vista, você chegou ao fundo do poço. E agora você está fazendo o levantamento das suas perdas. Você está olhando para você mesmo, caramba, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Então você está no momento de um rasgo de sanidade. Um momento de iluminação. Um momento que você pode olhar para você mesmo e admitir: eu sou impotente diante dessa substância. Foi isso que esse rapaz fez. Ele falou: não vou beber mais. Vou resgatar a minha vida. Vou reconstruir a minha vida. Eu admito que eu gosto do álcool. Eu admito que o álcool me relaxa. Eu admito que o álcool me coloca no estado de consciência, de prazer, de relaxamento, de tranquilidade, de serenidade. Eu bebo porque eu gosto de beber, mas sei que essa substância me traz grandes problemas. Eu quero fazer o luto dessa substância, quero me separar dela. Esse tipo de compreensão é o primeiro passo para a gente começar a mudar. A compreensão de que eu uso porque eu gosto. E é difícil para pessoas que não são dependentes, pessoas que não têm problema com o consumo de drogas, elas entenderem isso. As pessoas entendem melhor, talvez, quem tenha problema com comida. Aquela pessoa que engorda, emagrece, ou seja, volta e meia, está tendo problema com dieta. Mais fácil entender. Pessoas que não conseguem emagrecer, que não conseguem fazer uma dieta. É claro que eu não estou falando de todo mundo que tem sobrepeso é por causa de comida. Pode ser com outras situações que não seja praticamente a comida, mas em geral é alimento, em geral é a comida. Então é mais fácil a gente entender, quem tem problema com descontrole financeiro. A gente até critica, mas é mais fácil entender. Pessoa que estoura o cartão de crédito. É mais fácil entender quem é viciado em computador, em internet, em Facebook, em WhatsApp, em celular. Também é uma dependência, mas é mais fácil entender. Mas a dependência química não, é fraqueza. Isso é vergonhice. Também acho. Começa com uma brincadeira. A dependência química é uma doença. Progressiva, incurável, determinante e fatal. Você já deve ter ouvido muitas vezes vocês devem ter ouvido falar que Deus cura. Muitas igrejas pregam isso, e aqui talvez vocês já ouviram algum outro voluntário que venha ministrar aqui, falar que Deus cura. Quero dizer para vocês que é mentira, Deus não cura a dependência química. Mas Ele pode nos devolver a sanidade. Isso os Alcoólicos Anônimos diz: viemos a acreditar num poder superior que pode nos devolver a sanidade. Existe uma passagem da Bíblia, em João capítulo 5, o Evangelho de São João capítulo 5, que Jesus cura um homem que está num lugar chamado Tanque de Betesda. É um lugar de cura, um lugar que as pessoas vão para ser curadas. Nós vamos trabalhar o texto, essa não é a nossa proposta de hoje, é apenas chamar a atenção com um detalhezinho. Ele é paralítico há 38 anos e ele está ali buscando cura, que ali era um lugar em que as pessoas afluíam em busca de cura. E Jesus vai naquele lugar, o homem já está procurando cura, e Jesus diz assim: você quer ficar curado?
E aí ele diz por que ele não está curado ainda. Jesus então ministra a palavra de cura sobre ele e ele fica curado da sua paralisia. Depois Jesus reaparece no mesmo lugar, encontra com ele, num lugar que ele não devia estar mais, porque quando Jesus o cura, Jesus diz assim para ele: pega a sua cama, a sua esteira, enrola e vai embora, caminha. Jesus volta, ele não caminhou, ele está no mesmo lugar, ele está no mesmo contexto. E Jesus olha para ele e fala assim: olha, você agora está curado, mas cuidado! Cuidado com o que você vai fazer na sua vida, para que não te aconteça o mal e pior. O que Deus geralmente cura e a gente não percebe isso, são as consequências da nossa insanidade. Mas a nossa insanidade em si, ele nos dá a oportunidade, como nós estamos tendo agora, de enxergar a nossa loucura, enxergar a nossa insanidade e começar a escolher um caminho diferente. Mas quem fazemos isso somos nós mesmos. Não é à toa que os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e outros anônimos, eles dizem que a vigilância deve ser constante. Você nunca, mas nunca, essa palavra eu não gosto de usar, mas ela se aplica, você nunca pode tomar o primeiro gole. A pessoa, você que disser, Deus me curou, então agora eu posso ser normal, posso tomar uma cervejinha. Esse rapaz, que a gente está contando a história, a gente volta nele de novo, e ele então, olha, eu vou reconquistar minha vida. E ele começou a trabalhar primeiro, ele era um bom profissional, ladrilheiro, trabalhava muito bem, alguém cansado aí, hein? Começou então a trabalhar, começou a mostrar para a mulher que ele havia mudado, reconquistou a mulher, reconquistou os filhos, reconstruiu a sua vida. Passado um tempo, mais ou menos uns 8 meses, ele vai a uma festa de família. E as pessoas estão bebendo. Começam a oferecer a ele um copinho de cerveja. Ele diz, não, eu não posso. Por que eu não posso, gente? Por que ele não poderia? Porque ele é um adicto em recuperação. Não existe ex-adicto. Não existe ex-adicto. Existe adicto em recuperação. A minha recuperação, ela é para sempre. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que vigiar sobre ela. E ele disse, eu não posso. Há tanto tempo ainda você não pode tomar nem um copinho. Não posso. Sim. Todo dia nós matamos um leão para fazer isso. Outro dia ninguém vai ter vontade de ver, Deus já nos sabe. Cada nós vivemos ele bem para quando nós estamos. Vai. Só por hoje. E aí então, disseram assim para ele, não, mas faz o seguinte, vamos arrumar para você, vamos providenciar para você uma sem álcool. Sem álcool você aceita? Ah, sem álcool eu aceito. Sem álcool eu aceito. Aí abriu a primeira. Ou seja, o gostinho da cevada. Tem mais aí? Tem mais uma. Tem mais? Não tem mais. Sem álcool não tem mais não, mas tem com álcool. Manda com álcool. 8 meses que ele estava reconstruindo a vida dele, numa noite ele jogou fora. O prazer dele durou uma noite, mas o choro veio pela manhã. O pior de tudo é que aciona a loucura novamente, e a pessoa, após essa experiência, poderia ser diferente. Geralmente,
quando uma pessoa ela tem esses deslizes e ela retoma logo em seguida: o que eu estou fazendo da minha vida? Não é isso que eu quero. A gente nem chama de recidiva, nem chama de recaída, a gente chama isso de lapso. A pessoa teve aquele escorregão, né? Tropeçou na casca de banana, ela: caramba, eu não posso dar esse mole, eu não posso mais me enganar desse jeito, preciso retomar a minha vida. Foi só um lapso. Só que geralmente não é isso que acontece. A pessoa, depois que tem essas experiências de recidiva, de usar a substância, aciona um desejo enorme de continuar consumindo. E aqueles pensamentos de fracasso: eu sou mesmo, né, um perdedor, não tem jeito para mim, eu não consigo mesmo. Aí começa a vir o negativismo: não vai dar certo. E quantas vezes, uma expressão um pouco até forte, eu vou tentar amenizá-la porque está gravando, a pessoa até diz: e agora, o que é um pum para quem já está todo borrado? Vocês conhecem a expressão um pouco mais forte. Já dei um pum mesmo, então agora, ou melhor, já estou borrado mesmo, agora eu vou sair, né, continuar fazendo as besteiras. A mente começa, a insanidade volta, se reinstala. Aquela insanidade que a gente já estava conseguindo manter distante, ela se reinstala, a loucura volta. E eu começo a ver só vantagem em usar. Muitas vezes é porque você, o que acontece? Às vezes, você já está lidando com a abstinência já há algum tempo. Existe a primeira abstinência, é quando você dá o stop, pá, vou parar. O que é um momento muito difícil. Por exemplo, quando você veio para cá, você usava o quê? Total flex. Total flex, ou seja, usava tudo. Então imagino as perdas da sua vida. Vou especular, que eu não te conheço. Infelizmente, poderia ter essa oportunidade, ainda não tive. Provavelmente já perdeu muitas coisas. Perdas e mais perdas. Você está aqui agora. Quando você chegou, provavelmente você entrou num período de abstinência. O que é essa primeira abstinência? É o corpo pedindo a substância, é o sofrimento pela falta da substância, é a mente pedindo, inclusive porque você começa a lembrar das suas perdas. Isso é sofrimento. Você começa a ver o que você fez de errado, a culpa: meu Deus, por que eu fiz isso? Vem a depressão, e você já está habituado a resolver os seus problemas psicológicos usando o seu remedinho. Só que esse remedinho ajudou de um lado, mas arrebentou do outro. E agora você tem que aprender a resolver as suas questões de cara limpa. E aí você então começa a entrar em sofrimento. Esse sofrimento ele faz parte. Obviamente que você pode procurar um médico que pode te ajudar com outro tipo de medicação de repente que não causa dependência. Mas a medicação que não causa dependência, ela em geral, os efeitos dela é a longo prazo. Em geral, eu não sou médico, não sou especialista nessa área, mas o pouco que eu entendo é que as medicações que não causam dependência, em geral, ela leva um longo prazo para começar a fazer efeito. Aquelas que têm efeito imediato, rápido, em geral, elas podem promover a dependência, mas o médico pode até passar essas, porque você vai estar sendo acompanhado por um profissional. Você já não está por sua própria conta e risco, é um profissional que está te acompanhando. Acho que as pessoas que têm registrado esses remédios, elas se automanipulam, esse quadro de dependência da remédio é ato de manipulação. Já se prepara como louco para ir no médico, pegar o remédio de novo, porque já sabe que não tem. Isso é uma outra história, eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas enfim, A depressão,
A depressão causa dependência, porque a pessoa pode começar a tomar drogas para lidar com a depressão. E a dependência também pode levar à depressão, porque você sai do paraíso e você vai para o inferno. No momento que você está em momentos difíceis, culpa, medo, ansiedade, isso tudo se desdobra em depressão. Acaba o nosso tempo, né? Então, voltando ao nosso amigo, que a gente estava usando de ilustração, de exemplo, ele volta a beber de forma descontrolada. Aí ele já começa a faltar o trabalho, já começa a passar mal, o dinheiro que ele ganha já não dá para poder pagar as suas obrigações, começa a ter problema com a mulher começa a brigar, já começa a antever, a relembrar coisas lá de trás, e esses problemas fazem com que ele beba mais ainda. Então eles só vão aumentando, ou seja, o buraco só vai aumentando. E aí ele volta a estaca zero. Felizmente, ele voltou para o tratamento. Felizmente, ele atualmente está 2 anos já. Atualmente está 2 anos, resgatou mais uma vez, teve mais uma oportunidade de resgatar tudo e já está 2 anos vivendo em sobriedade. Mas é isso, a sociedade, a família muitas vezes quer que nós sejamos normais. Normais como?